O meu nome é Douglas Lira, eu sou servo da missão Jovens Sarados Aracaju, há pouco mais de 6 anos e 2 meses, e para mim é uma alegria extrema estar partilhando a palavra aqui com vocês, de ver tantos jovens aqui, porque se vocês vieram, é porque Deus nos escolheu, cada um de nós de forma individual, para que a gente viva essa experiência. Só que Deus, Ele não nos trouxe para que a gente viva uma experiência sentimental, não. Deus hoje nos trouxe para que a gente viva uma experiência radical com o seu amor. Por isso que eu falei que a gente precisa desejar viver essa experiência radical, que está justamente em cima do meu tema, que é o amor exige de nós uma experiência de radicalidade. O amor que é uma pessoa, que é o próprio Jesus, Ele é que nos leva, Ele nos impulsiona a viver a radicalidade. Quando esse amor, ele é enxertado dentro de nós, ele nos invade de uma forma tão sobrenatural que não se cabe dentro de nós. Quando esse amor infinito é enxertado em nossos corações, não se cabe dentro de nós, da forma que nós precisamos transbordar. Eu necessito transbordar, e esse transbordamento é na forma de atos. Que atos é esse? Radicalidade. Porque diz a palavra lá em João 3,18, que não amemos apenas com palavras, mas com atos de verdade. Então eu posso dizer para vocês que a radicalidade é um preceito divino. Como assim, Douglas? Preceito divino. Se é desejo de Deus que nós sejamos santos, e é desejo de Deus, o chamado à santidade é para todos. Se é desejo de Deus que todos sejamos santos, e para viver a santidade nós precisamos ter uma experiência de amor radical com Deus, a radicalidade é um preceito divino, é desejo de Deus para a nossa vida, é desejo de Deus. Um dia desse eu estava lendo um livro chamado Forja, de São José Maria Escrivá, que eu peguei esse trecho que traz para nós lá no parágrafo 23, na página 29, Deus diz assim, ó: o mundo tem derramado uma onda sobre nós, uma onda suja e de corrupção. Mas não é que o mundo tem derramado sobre nós uma marola, uma onda fraca, não, é como um tsunami. O mundo tem derramado sobre nós um tsunami de corrupção. E nós, como precisa sair de nós, de dentro de nós, uma onda contrária a essa corrupção. O mundo derrama sobre nós uma onda suja de corrupção, e precisa sair de nós uma onda contrária, que neutralize a corrupção. Você sabe como se chama essa onda que deve sair de nós, que neutralize a corrupção? Radicalidade do Evangelho. Essa onda que precisa brotar de nossas vidas, que vai contra essa tsunami que tenta nos corromper. E agora nós entendemos quando Deus diz que nós somos chamados de sal da terra. Por que nós somos sal da terra? Porque o sal, além de dar sabor, o sal, ele conserva da corrupção. Nós somos chamados de sal da terra porque nós somos chamados a nos conservar, mesmo mediante a corrupção que o mundo tem derramado sobre nós. Então a radicalidade do Evangelho, além de ser um preceito divino, é um ato de serviço. A radicalidade, a experiência de amor radical com Deus, ela além de ser um preceito divino, porque é vontade de Deus que vivemos a radicalidade para ser santo, ele é um ato de serviço. Porque quando você vive a radicalidade, a experiência de amor radical com Deus,
você é sal da terra. Você, além de se santificar, você santifica os seus. Você santifica o mundo, aqueles em volta a você. Então, a radicalidade, além de ser um preceito divino, é um ato de serviço. Porque se você vive uma experiência de amor radical com Deus, as pessoas começarão a contemplar a face de Cristo em você. As pessoas enxergarão a face de Cristo em você, a ponto de muitos mudarem de vida, enxergando a vida de Cristo na sua vida. Aí você pergunta: Douglas, mas aí não é querer se meter na vida dos outros? Cada um vive a vida que quer, não é assim? Cada um vive sua vida. Você vai estar querendo se meter na vida dos outros? Sim, sabe por quê? Porque quando eu estava na lama, Deus, Ele me resgatou. E se eu sou um novo Cristo, se eu sou chamado a ser um novo Cristo, eu devo lutar pela vida dos meus irmãos que vivem na ignorância. Se Deus, Ele me resgatou quando eu estava na lama, eu tenho que lutar também para resgatar os meus irmãos. Por isso que a radicalidade do Evangelho é um ato de serviço. Lutar pela vida dos meus irmãos. Só que sabe qual é a grande pergunta de Deus para a nossa geração? Quem quer pagar o preço? Cadê aqueles que querem pagar o preço? Pagar o preço não é pegar o microfone e pregar, não é cantar, não. Por quê? Pregar e falar é fácil. O mais difícil é viver. Pregar e falar é mais fácil. O mais difícil é viver. Porque o que eu faço aqui tem que ser reflexo daquilo que eu sou no secreto. Cadê aqueles que querem pagar o preço? Porque Deus, não é que Ele tem falado para a nossa geração, Ele tem gritado. Cadê aqueles jovens que têm sede de santidade, que querem de verdade viver a radicalidade? Cadê aqueles que querem viver uma experiência de amor radical com Deus? Onde estão na nossa geração? Porque nesse livro, Forja, lá no parágrafo 31, na página 31, no parágrafo 26, ele diz assim, ó: dói como depois de 2000 anos existem tão poucos cristãos. Dói como depois de 2000 anos existem tão poucos cristãos. E aqueles que se dizem cristãos não vivem a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. A grande maioria. Dói como depois de 2000 anos existem tão poucos cristãos. E aqueles que se dizem cristãos, a grande maioria não vive a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Douglas, qual é a doutrina de Jesus Cristo? Fazer aquilo que nós nascemos para ser, a nossa essência, a nossa raiz, radicalidade, porque foi isso que nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser santos, mas nós só seremos santos se vivermos uma experiência de amor radical com Deus. Se formos obedientes aos desejos do teu coração. Porque a radicalidade nada mais é do que obediência à vontade de Deus. E a obediência, ela gera promessa. A obediência, ela gera propósito. A obediência, ela gera salvação. Se eu estou aqui pregando hoje para vocês, é porque eu decidi viver a obediência, vivendo uma experiência de amor radical com Deus. Eu não ia comentar isso, mas eu vou comentar. A obediência gera promessa. Em abril de 2018, eu ainda não era de caminhada, de igreja. Eu não era de caminhada, tá? Não era nada de igreja. Não ia para Santa Missa, não era crismado, eu não era de caminhada. E minha irmã, que era a pessoa que
mais lutava pela minha conversão me trouxe para a Canção Nova, para um acampamento de cura e libertação, em abril de 2018. E eu lembro que a gente sentou em 2 cadeiras ali no canto, ó. 2 cadeiras ali no canto, eu e minha irmã. Que ela era a pessoa que sempre lutava, né, para mim. Mas para mim aquilo foi tudo chato. Eu não era de caminhada, não era de igreja. Então eu vim, aí Mariana me levou na capela. Mariana é minha irmã, me levou na capela e para mim era tudo uma chatice. E aí minha irmã me trouxe, sentou ali, estava tendo pregação. E eu vim só porque minha irmã me convidou, e como eu sou muito próximo dos meus irmãos, aí eu vim, né, pela amizade que eu tenho com minha irmã. Mas eu não queria estar aqui. Então eu estava sentado ali no canto. E no momento da pregação, minha irmã abaixou a cabeça por alguns instantes. E aí ela levantou e disse: Douglas, eu tive uma visão. E eu disse: o que foi, Mari, que você teve? Eu estou vendo você pregando ali em cima, a gente sentada ali, ó. Ela disse: eu estou vendo você pregando ali em cima. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu disse: essa menina deve estar louca, deve estar drogada, deram alguma coisa para ela aqui na igreja, que não é possível, ela está dizendo que eu estou pregando. Ó, eu não conhecia nada de igreja. Se minha irmã dissesse assim, ó: Douglas, eu estou vendo você dançando lá em cima, talvez até aí eu acreditaria, porque eu gostava muito de ir para a festa, subir no palco e dançar, pagodão, paredão. Algumas pessoas devem conhecer aqui, eu ia muito para a festa, né? Igor Canário, o Príncipe do Gueto, Ed City, era esse tipo de festa que eu gostava. E eu subia no palco para dançar. Se ela tivesse dito assim, ó: eu estou vendo você dançando lá em cima, talvez aí até eu acreditaria. Porque eu dizer, dançar eu sei. Realmente, mas pregar? Não, pregar não. Eu não conheço nada da igreja. Eu só sabia 3 orações: Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo, que eu rezava de vez em quando. Nem o Vinde Espírito Santo, que é uma oração que a maior parte da igreja faz, eu não sabia. É tanto que quando eu comecei a minha crisma, quando eu comecei a fazer a crisma, fazia a rodinha, né? E todo mundo rezava o Vinde Espírito Santo. Como eu não sabia rezar, eu ficava só mexendo a boca, né? Fingindo que estava rezando, mas eu não sabia rezar. Era só todo mundo rezando e eu assim, para a galera não ver, o menino não sabe nem rezar o Vinde Espírito Santo. Então é impossível eu estar pregando ali. Só que, ó, um dia eu tive um encontro pessoal com Cristo, e esse amor que Ele derramou sobre mim fez eu responder com uma experiência de amor radical, que é obediência. A obediência a Deus, a vontade de Deus, gera propósito e gera promessa. E mesmo eu não sabendo nada de igreja, não conhecendo nada, eu decidi viver uma experiência de amor radical com Ele. Decidi ser obediente à sua vontade. E meu irmão, 6 anos depois, eu já estou aqui, realizando a vontade de Deus. Ei, eu não sei se vocês entendem, eu aqui estou pisando em uma promessa de Deus em minha vida. É uma promessa de Deus que está sendo realizada aqui. Eu não sei onde a minha irmã está por aí. Mas Mariana, quando Deus colocou no seu coração, na ousadia do Espírito, e você colocou aquilo sobre a minha vida, você está contemplando com seus olhos a vontade de Deus. Hoje a promessa de Deus está sendo realizada, porque eu fui obediente, porque eu decidi viver uma experiência de amor radical com Deus. Porque a obediência, ela gera promessa. A obediência de Deus gera promessa. E sabe o que é engraçado? Quando a minha irmã teve a visão, ela disse assim, ó: Douglas, eu estou vendo você barbado. Eu disse: barbado? Como barbado? Eu não tenho barba, né? Vocês estão vendo aqui, eu não tenho quase nada de barba. Minha irmã disse que me viu barbado. Eu disse: pronto, ou eu vou ter que passar. Quando me chamaram para a pregação, eu disse: ou eu vou ter que passar minoxidil, né? Minoxidil para crescer a barba. Vou ter que botar alguma coisa. Não, não é possível. A promessa de Deus foi incompleta. Tá faltando barba em mim. Só que aí, quando eu estava rezando e escrevendo essa pregação, Deus, Ele revelou para mim que na verdade sim, minha irmã, ela na visão espiritual, ela me viu barbado. Sabe por quê?
Porque na experiência de amor radical que eu vivo com Deus, já não sou eu que prego, é o próprio Cristo que prega através de mim. Porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então foi por isso. A profecia de Deus se cumpriu, irmão, mas por causa da obediência. Deus, Ele tem gritado para a nossa geração: cadê aqueles que querem viver uma experiência de amor radical com Deus? Eu peço que vocês peguem a palavra em Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37. Amém? A palavra de Deus diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. A palavra diz que Deus é amor. E São João da Cruz diz que Ele não cansa e não descansa. Não cansa e nem descansa de nos amar. O padre na adoração aqui ele disse, o padre, que Deus, Ele não quer nos dividir com ninguém. Ele é um Deus exclusivo. Ele nos quer por inteiro. A palavra diz em Deuteronômio: sereis inteiramente do Senhor teu Deus. Inteiramente, é entrega total, não é algumas partes. Deus, Ele é um Deus sem rival, que não aceita nos dividir com ninguém. Ele quer exclusividade. Ele é um Deus ciumento. Ele nos quer por inteiro. Isaías ainda vai mais longe. Ele diz que Ele troca reinos por ti. Deus, Ele nos ama tanto que Ele troca reinos por ti. Nós fazemos parte da herança de Deus. A palavra ainda diz em Isaías que Ele teceu fibra por fibra nas entranhas da nossa mãe. Ele nos modelou por inteiro, cada célula, cada molécula, cada parte do nosso corpo foi desejo de Deus. É desejo de Deus. Mas para quê? Para que esse amor grandioso dele por nós? Se a nossa resposta muitas vezes não é aquilo que é desejada pelo coração de Deus, porque Ele quer exclusividade. Ele nos fez e Ele nos quer por inteiro. Ele nos ama de uma forma grandiosa. Só que qual é a nossa resposta a esse amor de Deus? Como tem sido o nosso sim a esse amor de Deus que se derrama sobre nós? Porque quando nós damos o sim para Deus, esse sim, ele gera renúncias. O sim, ele gera renúncias. O sim, eu já ouvi falar assim, que o sim, quando a gente dá para Deus, vale a vida, né? Se o sim vale a vida, quanto nós estamos dispostos a morrer para o mundo, para viver esse amor radical com Deus? Se o sim vale a vida, quanto nós estamos dispostos a morrer para viver a experiência de amor radical com Deus? Porque a gente dá sim, mas muitas vezes a gente dá o sim para algumas coisas, né? Não é, para isso aqui eu dou sim. Agora, para isso aqui, Deus, é igual um supermercado, né? Eu vou para o supermercado, isso aqui eu levo. Isso aqui eu quero levar. Não, mas isso aqui eu não vou levar, não. Isso aqui eu não vou levar, não. Muitas vezes o nosso sim para Deus é dessa forma, né? Sim, Deus, eu dou o meu sim para isso aqui, para isso. Mas para isso aqui, aí já é demais, né? Ou muitas vezes eu dou o sim porque eu estou aqui, ó, na frente de todo mundo, na assembleia,
Senhor, eu entrego a minha vida. Tudo que é meu é teu, Senhor. Eu sou teu. Tudo que é meu é teu. Só que no secreto, quando eu estou sozinho, você sabe, né? A carne é fraca. Eu dou meu sim aqui. Quando estou na assembleia, Senhor, se emociona, chora. Mas quando eu estou sozinho no meu secreto, Deus, o Senhor sabe, a carne é fraca. Quem é você quando ninguém vê? Quem é você no seu secreto, quando ninguém vê? No seu secreto você continua dando seu sim para Deus? Para viver essa experiência de amor radical? Porque tem gente que é assim, né? É santo na igreja, é pregador, é do ministério de música, é líder de grupo, é de comunidade, é um santo. Agora em casa é mau filho, mau irmão, mau pai, mau marido, é ignorante, mentiroso, orgulhoso, vaidoso. Na primeira oportunidade puxa o tapete dos outros, quando puder pisar nos outros, pisa. É o sim dentro da igreja, mas no meu secreto, não, aqui já é demais. Será que nós damos o sim a Deus de uma forma completa, sem inventar personagem? Porque Deus, Ele não quer um personagem. Deus, Ele não quer viver uma experiência de amor radical com um personagem que vive de aparência, que vive uma mentira. Infelizmente, muitos na igreja vivem isso. Vivem como um personagem de aparência, sem mostrar suas feridas a Deus, sem mostrar suas verdades, para que aí Deus, Ele possa tocar em você e modelar o seu caráter. Porque quando nós damos o nosso sim a Deus, verdadeiramente, para Ele tocar em todas as áreas da nossa vida, Ele começa a modelar o nosso caráter, pela ação do Espírito Santo. Porque é o próprio Espírito Santo que vem modelar o nosso caráter. Ele começa a mexer nos nossos costumes. Deus, Ele é um Deus tão bom que Ele não invade a nossa liberdade. Você precisa querer viver essa experiência. Mas quando você quer viver essa experiência, quando você deseja viver essa experiência de amor radical com Deus, é Ele mesmo que vem e começa a modelar o seu caráter e vai arrancando da sua vida os costumes que não agradam a Deus. Eu não sei se vocês conseguem entender, não sou eu que faço, não, isso aqui não agrada a Deus, eu não quero, não, isso aqui não agrada a Deus, eu não quero, não. Eu dou meu sim para a ação do Espírito Santo, e é o próprio Espírito Santo que vem sobre mim, que transforma o meu caráter, e é Ele que vai queimando da minha vida aquilo que não agrada a Deus. Então essa força para viver esse amor radical com Deus, não é uma força que brota de nós, mas é daquele que vem sobre nós. É daquele que age em nossas vidas. Por exemplo, um exemplo que alcança muito a vida dos jovens, né? Castidade. É difícil viver a castidade? Não é que é difícil viver a castidade, é muito difícil lutar para viver a castidade. Eu não sei para vocês, para mim é. Para mim é difícil lutar para viver a castidade. Só que sabe por quê? A maioria das pessoas não conseguem lutar para viver, porque querem lutar para viver a castidade com as suas forças. E não é com as nossas forças, ela ultrapassa a inteligência humana, é uma realidade de configuração a Cristo. Não sou eu que sou casto, é Cristo que é casto, que vive em mim, que faz com que eu seja casto. Lute pela castidade. Não sou eu que sou santo, é Cristo que é santo, que vive em mim, que faz com que eu lute pela santidade.
Então não é uma força que brota de mim, mas é daquele que vem em mim, aquele que vem sobre mim. Isso é radicalidade do Evangelho. Isso é radicalidade do Evangelho, que modela o nosso caráter. Outro exemplo: festas, baladas. Eu sei o que é isso, porque eu andei muito em festa, andei muito em balada. Tem lugar que não nos convém. Você, cristão, católico, tem lugar que não nos convém. Tem lugar que não nos convém. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo, né? Eu gostava muito de sair para festa. Aí uma vez eu fui conversar com meu amigo de igreja, católico. E ele disse: eu vou para o Odonton Fantasy. Muitos aqui devem conhecer, né? Odonton Fantasy é uma festa muito famosa que tem aqui em Aracaju, a fantasia. Eu posso dizer que o Odonton Fantasy é a festa de maior depravação de Aracaju. Eu sei porque eu já fui para ela várias vezes. Eu já fui até de Gogo Boy para essa festa. Olha que cena linda. Aí eu de sunga e gravata. É uma coisa maravilhosa, né? Já fui até de Gogo Boy para essa festa. Aí ele disse: eu vou para o Odonton Fantasy. Eu disse: irmão, você tem certeza que você vai para uma festa dessa? Aí o que é que ele me disse? Douglas, eu vou ser luz lá no Odonton Fantasy. Deu vontade de dizer: você não vai ser luz lá, você vai ser fogo, só que o fogo não é do Espírito Santo. Há lugares que não nos convém. Só que quem é que nos ilumina a nossa mente para que a gente vá arrancando isso da nossa vida? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que vem sobre nós, que modela o nosso caráter, a ponto de eu falar: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas tudo isso é pela ação do Espírito Santo. A palavra diz lá em João 16, que o Espírito Santo ele vem para convencer o mundo da justiça, da verdade e do pecado. Ele convence-nos do pecado, não é para nos julgar, mas para que a gente se arrependa, para a partir do arrependimento, ele venha gerar em nós um avivamento. Isso é radicalidade do Evangelho. Às vezes, talvez as palavras que eu coloque aqui pareçam ser um pouco duras. Talvez tenha alguém aqui que ainda vive essa realidade, ainda lute para se libertar dessas situações que eu estou dizendo, porque eu sei que é um processo, mas se é verdade, ela não pode ser contida. Se essas palavras que eu estou colocando aqui ferir o seu coração, me desculpe. Se você ainda vive o processo, a luta para se libertar, o Espírito Santo te ilumine, mas eu não posso negar a verdade, irmão. Há lugares que não nos convém. É desejo de Deus que nós sejamos santos. E se você não luta para viver a castidade, você não luta para ser santo. Se você vive confortável no pecado, você não luta para ser santo. Porque o que mais tem na igreja é o que eu chamo de cristão corrupto. O que é isso, cristão corrupto? O político, quando é corrupto, muitas pessoas falam assim, né? Ele rouba, mas ele faz, né? Rouba muito, mas pelo menos ele faz. Tem muita gente que dentro da igreja é assim, ó. É coordenador de grupo, serve do ministério de música, prega, é líder de célula, faz parte da igreja, é ministro da Eucaristia, serve, ele faz, mas já vive confortável com o pecado, não luta pela santidade. Quantos dentro da igreja vivem assim? Servem na igreja, faz, mas vivem confortável com o pecado. Esse é o cristão corrupto. Só que a gente tem que pedir para que o Espírito Santo, ele ilumine a nossa mente, modele o nosso caráter,
para que a partir daí o próprio Espírito Santo comece a arrancar de nós aquilo que não é vontade de Deus. O prêmio do Calvário é o Espírito Santo. Isso não pode ser em vão. Meu irmão, esse sacrifício de Cristo não pode ser em vão. Ele morreu na cruz para nos dar o Espírito Santo, para nos justificar, para que a gente possa ser santo. E esse sacrifício não pode ser em vão. Por isso que a gente deve pedir auxílio do Espírito Santo, para que Ele mesmo venha nos capacitar, mesmo que venha doer na carne, porque deixa eu dizer, vai doer. Mesmo que você venha sangrar, e deixa eu dizer, você vai sangrar. Viver uma experiência de amor radical com Deus dói, sangra na carne. Mas a igreja há 2000 anos sangra. A igreja há 2000 anos ela sangra, mas ela persevera. Ela continua a sua luta. E se você é igreja e és igreja, você vai sangrar, mas você vai continuar a lutar. Mesmo que venha doer, mesmo que venha sangrar, você precisa continuar a lutar. Porque sem sacrifício não tem amor. Sem sacrifício não tem relacionamento. Sem o nosso sacrifício, sem doer na carne, não tem amor, não tem relacionamento. Porque o amor verdadeiro traz a marca da cruz. Você sabe como é que se chama isso? Radicalidade do Evangelho. O amor verdadeiro traz a marca da cruz. Deus, Ele nos deu várias armas para que a gente possa lutar para ser santo. Ele nos deu carismas, Ele nos deu dons, Ele nos deu sacramentos, Ele nos deu fé, esperança, caridade. Só que aí você pode se perguntar assim, né? Douglas, para viver essa experiência de amor radical, o que é que eu preciso ver então? O que é que eu ainda não vi? Que eu preciso ver para viver essa experiência de amor radical? O que é que falta ver? Deixa eu dizer para você, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Você não precisa ver, você precisa crer, porque Santo Agostinho diz, eu creio para compreender. Você crê, irmão? Será que você crê? Porque se você desejar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, Deus, Ele vai realizar a obra na sua vida. Só que para isso você precisa querer. Eu preciso terminar essa pregação que me deram 5 minutos. Mas antes de terminar, eu gostaria de falar uma coisa. Alguns são chamados para carregar a cruz com Cristo. Alguns são chamados a carregar a cruz com Cristo. Só que outros são chamados a subir com Ele e com Ele ser crucificado. Deixa eu dizer uma coisa. Nós vivemos hoje uma geração, um mundo tão corrupto, que nós somos a geração que devemos subir a cruz com Ele e ser crucificado com Cristo. Nós somos a geração daqueles que devem subir a cruz para com Ele ser crucificado. Ah, Douglas, mas dói, é muito sofrimento, mas a palavra diz que o sofrimento da vida presente não tem proporção com a glória do eterno. Nós somos a geração que deve gritar aquilo que era desejo no coração de Paulo. Eu considero tudo como esterco pelo conhecimento de Cristo, porque com Ele eu sou um crucificado, porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque a graça
não pode ser em vão. O sacrifício dele não pode ser em vão. O prêmio do Calvário é o Espírito Santo, e isso não pode ser em vão. Nós somos a geração daqueles que subirão à cruz com Cristo para com Ele ser crucificado. Mas sendo crucificado com Ele, nós seremos santos. Santos, não você, mas aquele que vem sobre a sua vida, transforma o seu caráter e faz com que você viva uma experiência de amor radical com Ele. Esse é o desejo de Deus para a nossa geração. Porque a graça não pode ser em vão. Não pode ser em vão.